Bom, se você caiu aqui nesse vídeo é porque você deve estar procurando sobre OpenTelemetry, observabilidade, monitoramento, New Relic ou até outro software desse meio aí que seja open source, né? Esse projeto vai ser rapidinho, eu vou deixar esse repositório aberto aí depois no comentário. Basicamente é um projeto que eu mostrei aqui, uma implementação de OpenTelemetry padrão, que eu diria assim, padrão para uma arquitetura de Kubernetes, tá? Uma arquitetura distribuída, onde você vai ter um front-end que comunica com o API Gateway, que vai ter os serviços, cada serviço pode ter sua linguagem, isso não importa para OpenTelemetry, sendo que o protocolo é o mesmo, né, digamos assim, a instrumentação pode ser a mesma. E aqui eu vou ter um collector, que eu também estou usando um padrão de mercado, onde ele vai estar exportando para o New Relic, que é uma ferramenta de observabilidade e monitoramento que eu já gosto de trabalhar, e também, eu vou também mostrar isso localmente com o Jagger, tá bom? Assim, claro, salva suas limitações, também é uma opção, né, sempre trabalhar com open source, tá? Estão vendo que aqui a pipeline de OpenTelemetry eu não estou colocando no front-end, porque no front-end eu decidi fazer a instrumentação, toda indo para um proxy na gateway, para pensar também um padrão de, como eu posso dizer, de arquitetura para o futuro, para uma coisa de produção, onde a gente não gosta de expor esse tipo de endpoint no front-end, tá bom? A única coisa que eu fiz aqui mais amadorona mesmo, assim, foi o banco de dados que eu resolvi mocar, tá? E a orquestração do Kubernetes a gente vai fazer através do Kind, tá bom? Beleza? Então, basicamente aqui eu tenho todos os serviços, né, que eu mostrei ali. Eu tenho uma pastinha de Kubernetes aqui, onde eu tenho todas as orquestrações necessárias, os deployments desses serviços. E você vai ver também que eu tenho aqui uma configuração do New Relic e do Jagger, tá bom? Do Jagger eu estou usando uma memória padrão do Docker Hub que eu peguei. O New Relic eu tenho aqui uma instrumentação Node, uma instrumentação Python, meu secret. Eu vou deixar isso público aqui, mas sem uma secret, antes vocês vão poder colocar o secret de vocês. E o Hotel Collector, também estou usando uma imagem padrão aí do Docker Hub, tá bom? Então tá, basicamente tá aqui então a parte de Kubernetes e vocês vão ver também que tem uns scriptzinhos aqui, um para criar um cluster. Eu automatizei tudo que é chatinho de fazer, digamos assim, criar cluster, deploy, buildar as imagens, depois para limpar tudo e fazer o port forward, tá? Que eu já até deixei o meu port forward rodando, ó, já estou com ele rodando aqui, mandando para o meu software aqui, perdão, para meu local aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu front-end já rodando, tá? Posso fazer uma ordem aqui, por exemplo, aqui é um pedido de um Dell Notebook, vou fazer 10 Dell Notebooks para o canal DevToolsada, por exemplo, tá? Beleza. E aqui eu deixei bem de propósito dentro deixa eu ver onde que foi que eu coloquei, eu esqueci. Foi na API Loyalty aqui, que é um software Python, eu coloquei um memory leak para quando eu ativar isso daqui, a gente tem uma demora de 2 segundos ali para a ordem, tá? Para sair uma ordem. Então eu vou ativar isso aqui agora, só um momento. API Loyalty. Tá aqui, deixa eu só trocar ele aqui antes de eu ir dando um apply sem fazer nada. Oxe, espera aí. Ah, Memory leak aqui, true. Beleza? Só dar um apply aqui. Checar se o... Já aplicou, beleza? Tá terminando de aplicar ali. Eu acho que nesse momento aqui já deve ter aplicado. Boa, aplicou. Então, quando eu fizer um pedido novo aqui, ele vai ter uma demora e a gente vai conseguir chamar esse usuário de teste, qualquer coisa aqui. Vou botar aqui 2. Aí tem essa demorinha aí de 2 segundos, perdão, e a gente vai conseguir ver isso também. E para ficar mais interessante, eu adicionei um outro teste ainda, que a gente vai tentar fazer uma compra com um usuário demo, tá? Um usuário que já é bloqueado, que eu deixei o nome Daniel, tá? Então que eu vejo que o Daniel eu não posso criar com ele. Então, com esse projeto aqui, olha só que legal. Eu consigo ver no Jagger aqui a arquitetura igualzinho que eu falei, o front-end, API Gateway passando por products, por orders, que consulta o loyalty, e eu consigo olhar então, acho que todo mundo que trabalha ou vai trabalhar numa empresa aí grande vai ver que
Um dos grandes problemas dos logs é você não saber o que está passando no front-end casando com o back. Você tem 20 tabs abertas lá para você poder olhar, fazer timestamp match, um ID match de softwares diferentes, né. Só que quando você instrumenta direitinho, olha que legal. Eu tenho os posts que eu fiz no front-end, por exemplo, eu vejo que eu fiz um aqui super rapidinho, 154 milissegundos, um de 2 segundos e outro de 39 milissegundos. Eu vejo que esse tem erro. Vou abrir cada um aqui, só para a gente poder acompanhar. Ó, esse aqui foi aquele com erro. Eu consigo ver que o último trace aqui, ó, tem vários logs, tá vendo? Exception, incident triggered, que foi um evento que eu criei. Consigo ver o tipo da exception, banned user tried to check out. Eh, Legal, consigo ver a linha de código que tem o problema, maravilhoso, né? Consigo ver todo o trace sair do front até o gateway, até o product, até o API order, que seja. Esse daqui eu consigo ver aquele lá que eu gerei lentidão, né? Então olha que legal. Loyalty check aqui, que é o que eu vejo aqui, que é o último processo está levando 2 segundos, né? Consigo ver o log dele. Mais um evento aqui, eu pensando em convenção, em ter os nomes todos iguais, né? Usei o mesmo nome, mas olha, eu consigo ver tudo sair do front até chegar no último ponto e ver que eu botei uma simulação aqui. E aqui eu consigo ver um processo legalzinho, normalzinho, sem nada demais, né. Então, vejo que durou 154 milissegundos, é cold start, né. Acho que se eu fizer outro ali agora sem a latency vai ficar muito mais rápido, mas consigo ver os processos passaram todos legais, ó. Consigo ver o tier do usuário, quantos pontos que ele tem de loyalty e tudo mais, e consigo ver a ordem que foi criada, consigo ver o create order aqui, tudo bonitinho, né. Isso aqui é o open source, né, funcionando. O open source na prática, que é o Jagger, né. Mas o que que eu pe beleza, eu consigo ver bastante coisa no open source, consigo ver uma porrada de informação local, mas por que usar uma ferramenta de OpenTelemetry paga, né? Pô, primeira coisa, eu consigo ver os logs também, que é uma coisa legal, consigo ver, igual vi aquele log lá de banned user e tal, consigo ver os traces também. Aqui eu tô vendo os logs por Lucene, então eu posso, pegar, filtrar o nome do serviço, filtrar o nome da mensagem que eu estou usando, eu posso, sei lá, botar aqui eu fiz um fine tune, vocês vão ver no arquivo de deployment, que eu filtrei muita coisa, pra não vir muita coisa aqui, porque isso aqui é uma conta de demo, eu não queria perder o limite de ingestão rápido, né. Mas você pode usar o padrão boilerplate, quando você começa ali o New Relic, por exemplo, você pode levar muita informação para lá. Mas você pode, por exemplo, vir aqui nos traces, eu quero ver o trace que tem a maior duração média. Ó, o de push, óbvio, né, porque eu botei aquela latência lá para o front-end. Então, por exemplo, aqueles mesmos 3 traces que eu vi ali, eu consigo ver aqui com um tanto mais de detalhe, né. Por exemplo, eu consigo ver aqui, hã, loyalty check aqui, aquela mesma informação que eu estava procurando ali dos pontos, do usuário, se tem algum erro, algum log relevante, não tem, beleza. Eu posso olhar essa daqui que tem 2 segundos, que é aquela que eu botei latência, tem log relevante, consigo ver que tem um memory leak ativo aqui, consigo ver uma espécie de arquitetura aqui do que passou, o tempo dos serviços, né. Assim como também a questão do erro, que é a mesma coisa que a gente viu no Jagger, provavelmente acho, não sei se você tem log de erro, não lembro, mas enfim, consigo ver o erro aqui. Consigo ver detalhe do erro, enfim. Da mesma forma que a gente viu no Jagger, né. Só que aqui, além de eu conseguir fazer um filtro de logs por Lucene e tudo mais, consigo gerar várias outras coisas. Eu consigo gerar um monitor sintético, por exemplo, dentro daquele criar um script que vai naquele meu serviço lá, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eh, que consegue eu posso escrever esse script para tentar fazer um checkout várias vezes por dia, uma vez por dia, depende do que faz sentido para você, e descobrir o problema antes do cliente seu, que é bacana demais, né, tipo, antes o cliente reportar, você já consegue ver. Você tem a possibilidade, isso é mais a questão de instrumentar mesmo, né, instrumentar direitinho, ter tudo no mesmo lugar, te ajuda a ver o erro mais rápido também, né. Você pode setar alertas dentro de uma ferramenta como essa. Eu adoro setar alertas, assim, dentro de incidentes, coisas que podem ser relevantes, né, então eu tenho algumas políticas aqui que eu crio, pra algumas condições, por exemplo, aqui eu criei para o banned user, é o user banido, né, então se qualquer user igual ou maior do que um ali o valor, já quero receber uma mensagem. Tô mandando pro meu e-mail, mas poderia criar um ticket automático no ServiceNow, no PagerDuty, que seja.
Se tiver problema de latency também, eu já quero receber um e-mail. E aí você recebe um e-mail com a informação pra você tomar uma medida de fazer alguma coisa, rejeitar, fazer um acknowledge, alguma coisa assim. Mas também você pode criar vários dashboards interessantes de acordo com o que você quer analisar também, né, que eu criei do Fast API que eu tenho, que eu vejo algumas métricas que façam sentido para mim, ou eu posso pegar aqui em tudo que eu tenho aqui rodando, por exemplo, eu vejo, por exemplo, aqui, ó, que minha API Loyalty está com um Critical Alert in Progress, tá um alerta crítico em progresso, né. Então aí eu posso abrir e ver as métricas interessantes que eu já configurei para mim, eh e ver o que está rolando aqui, o que está acontecendo para esse serviço, né. Isso eu instrumentei tudo dentro do meu Kubernetes. Então pensa, eu nesse software aqui que eu vou deixar para vocês verem, ele tem tanto a instrumentação manual, quanto a instrumentação por agente do New Relic, para entender que OpenTelemetry não tem uma chave ali, um cadeado para vendedor, para vendor. Se você quiser ter New Relic, Datadog, sei lá, qualquer outro aí que você quiser colocar, pode colocar o APM e usar, ou você pode usar o SDK que você já instrumentou, porque é aberto. Se você quiser ter 3, 4 open sources consumindo as métricas e 2, 3 vendors consumindo também, você pode. Então, assim, tem várias formas de instrumentar. Eu, quando eu vou começar um projeto meu do zero com algum New Relic da vida, assim, eu uso o Agent, que eu acho mais prático. Mas se eu vejo que eu vou precisar de um open source, alguma coisa louca ou assim, eu gosto de usar o SDK, para poder, sei lá, ficar mais fácil ali, não ficar preso a ninguém, tá? Eu vou deixar o código disponível, provavelmente não vai ser esse repositório aqui, vai ser até o public, eu acho que eu vou deixar. E aí vocês podem olhar, qualquer dúvida eu estou aí à disposição também. Se tiver alguma coisa nessa área de OpenTelemetry que eu possa cobrir aqui que seja interessante, me fala que eu fala aí nos comentários que eu adoraria fazer outro vídeo, tá bom? Abraço.